Olá, pessoal, como é que vocês estão? Animados para fazer alguns trabalhos sobre o outono para a gente usar nessa época linda, com cores lindas, com comidas deliciosas. Aliás, as cores que eu escolhi, eu até comentei lá no post que eu fiz no Instagram, são chocolate, abóbora, tem menta também, canela, tudo que é gostoso e tudo que faz a gente lembrar que a vida nessa época é muito prazerosa, nas cores, nos cheiros, nas comidinhas gostosas. Essa manta também é uma delícia de fazer e eu descobri um jeito de tornar ela mais fácil ainda. Eu já vou mostrar para vocês. Vou pedir para o Bruno mostrar. Você mostra, Bruno, a manta, por favor? Eu já tô fazendo, aliás, eu já fiz várias dessas mantas. Já tá mostrando, Bruno? Eu já fiz várias dessas mantas. Minhas irmãs já fizeram para o meu pai, para minha mãe, para várias pessoas. Pessoas idosas gostam muito porque ela é levinha, dá para jogar nas pernas. É uma ideia maravilhosa para um presente para pessoas de mais idade, tá? Mas para a gente também. Joga no sofá, no braço do sofá, fica decorando. À noite esfriou um pouquinho, no final da tarde, puxa para se cobrir, é uma delícia. A gente vai precisar, você põe aqui então, Bruno, para a gente ver. São, na verdade, para esse tamanho de manta, são as medidas, as quantidades e medidas que eu vou falar. Mas é óbvio que você pode fazer com a quantidade e a medida que você quiser, vai ficar a sua escolha. E a gente pode usar tecidos, nossos tecidos normais de patchwork, que são tricoline, mas a gente pode usar flanela também, fica bem gostoso com flanela e bem bonito, tá? Ela, na hora que franja, né, que a gente picota, fica bem bonito, dá um efeito bem bacana. Um detalhe, quanto mais você lava, mais bonita fica, porque desfia, então fica bem interessante. Então eu escolhi fazer com quadrados de 25 por 25 centímetros e eu escolhi cinco tecidos, né, ou cinco cores diferentes. A gente vai cortar 12 quadrados de cada uma dessas cores, de 25 por 25. Então, quando você tem 54 centímetros, sempre tem um pedacinho para refilar, e aí você corta de cada uma dessas partes 12 quadrados de 25 por 25, tá? De cada uma das cinco cores diferentes, dos cinco tecidos. Além disso, a gente vai precisar de 30 quadrados dessa mantinha. Eu gosto muito dessa manta, que é a manta de algodão âmbar 100, mas pode ser a manta que você tiver. Se você usar uma manta que seja resinada, no início a sua mantinha vai ficar mais durinha, mais firme, mas depois ela fica mais maleável, fica ótimo também. Essa é ótima porque ela é antialérgica, né? A âmbar é algodão, então é antialérgica, tá? Dá para colocar um outro tecido também no lugar aqui da manta. Se você quiser, você pode colocar no meio uma camadinha do próprio tecido, ou duas, ou pega um tecido mais comum, como o algodão lavado, por exemplo, ou dá para usar também a flanela no centro, o tecido nas laterais e a flanelinha no centro. Mas a mantinha é ideal, porque ela é bem levinha, você vai gostar, tá? E aí a gente vai precisar também da cola spray, que é a 75, a cola spray da 3M. Esse adesivo é o adesivo que a gente usa na nossa para montar o sanduíche. Então é ótimo. Quem faz patchwork, gente, precisa muito disso. Tem outras técnicas que a gente usa, a utilidade dele é excelente. Tem uma série de técnicas fora do patchwork, inclusive, para a gente usar. Mas ela é uma cola que ela não é permanente, ela é temporária. Então você espirra, né? Dá um jato e ela vai durar um tempo suficiente para você fazer a técnica e depois ela desaparece. E o outro que opcional, você não precisa dele na técnica, mas é um limpante, é o Citrus também da 3M. Ele limpa os resíduos da cola. Quando você espirra, se você usar fora de casa, ótimo, mas se não, se você quiser, quem mora em apartamento, quer usar dentro de casa, se pode forrar o chão com o jornal, então por isso que é opcional, mas ela é ótima para limpar, inclusive ela tira aqueles adesivos, sabe? Tudo que a gente compra vem com adesivo colado e às vezes dá um trabalho para tirar, então você espirra um pouquinho, passa um paninho e já tira tudo.
até de aqueles rótulos, né, de vidro. Então, é excelente, tá? Vou deixar aqui do lado por enquanto. Fala, Bruno. Passo a passo. Ah, sim, o Bruno pediu para lembrar que a gente fez um passo a passo, está num PDF na descrição do vídeo, tá? Então, se vocês não anotaram as medidas, não se preocupem. Na descrição do vídeo tem e no meu post lá do Instagram também tem um local para você clicar e baixar o seu passo a passo num PDF bem legal. Olha, uma outra coisa que a gente precisa é um moldezinho de folha. Essa minha folhinha aqui é até uma folha artificial, gente, mas é tão bonita. Mas qualquer uma, a gente sempre tem, pode ser qualquer formato de folha, ou se você for fazer para criança, pode ser uma estrela, por exemplo, um coração. Então, qualquer formato que você quiser, letras, né? De repente, para criança, você pode fazer as letras, fica interessante. É para a gente fazer, é um molde para fazer a aplicação, tá bom? Eu já coloquei aqui, eu cortei aqui um pouco menor, que é para a câmera poder pegar bem direitinho. Tá cortado aqui com 17, tá? Só às vezes dá curiosidade, então eu cortei aqui com 17. E eu já coloquei numa ordem que eu gostei. Então, distribuí os tecidos, como eles são 5, eu coloquei os 5 lá em cima, sempre distribuindo as cores para uma valorizar a outra. E olhem só, eles estão com o direito voltado para baixo. Aqui, por exemplo, é um verde. Esse tecido também é uma estampa bem bonitinha, mas eles estão com o avesso já virado para cima. Depois, no de baixo, eu deslizo um. Peguei o último, coloquei aqui no começo e aí fui seguindo a ordem para ficar bem distribuído. Escolhe do jeito que você quiser, do jeito que você achar bonito. Isso é só uma sugestão. E você pode, inclusive, usar mais cores, menos cores, só 2 cores, por exemplo, você que vai escolher. E aí a gente precisa a mantinha, eu não falei a medida, é 20 por 20 centímetros, tá? Na medida tradicional. Quadrados de 20 por 20 centímetros. Aqui eu cortei com 13. Então, eu vou colocar aqui e já centralizar. Então, eu já coloco aqui no avesso, olha, centralizo bem direitinho. É facinho, é no olhômetro mesmo, tá? Põe, olha a borda, né, o entorno dele para ficar as margens de costura sempre iguais e pronto. Fiz só 2 carreiras aqui porque é o suficiente para a câmera pegar e a gente mostrar direitinho, mas é óbvio que na sua casa você vai fazer quantas carreiras você quiser. A minha sugestão são 6 carreiras, são 5 quadradinhos em 6 carreiras, tá? Então, faltou um para aqui. São carreiras de 5 e 6 carreiras no total. Uma vez que eu distribuí assim tudo direitinho, eu venho com a minha segunda camada. E aí eu posso repetir a cor, eu até vou repetir aqui, mas eu posso deslizar aqui também. Ou seja, se eu quiser, eu posso pôr esse aqui, o laranja que estava aqui embaixo, é o laranja que estava aqui, não, é o verde. O verde aqui do lado e assim por diante, tá? Vou colocar aqui, vou distribuir aqui mais ou menos, só pra gente ver, só pra seguir com a ideia. Então, eu posso fazer igual, vou voltar aqui, vamos fazer igual de novo, ó. Vou fazer igual aqui, pra ficar bonitinho, bem certinho. E aí, a gente precisa fazer uma espécie de quilting, ou seja, uma vez que eu coloquei assim bem direitinho, eu vou fazer uma costura de ângulo a ângulo, em formato de X, tá? De um ângulo a outro, em cada um separado. Pra gente não tirar do lugar, eu recomendo que pra voltar tudo no lugar de novo e ficar bonitinho, ficar na mesma ordem que a gente escolheu, a gente pode fazer enumerar, como eu brinco que é batalha naval. Eu coloco 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. No outro, 1B, 2B, 3B, 4B e 5B. E aí a gente, na hora de voltar, sabe que aqui tá a fileira A, a fileira B,
não, desculpem, a carreira A, a carreira B, a fileira 1, a fileira 2, a fileira 3, a fileira 4 e assim por diante. Então, a gente costura de ângulo a ângulo, arruma ele bem direitinho aqui, olha, o tecido para ficar bem paralelo, se bem que depois isso não vai fazer muita diferença, então mesmo que saia um pouquinho, ele não vai aparecer. Por isso também que essa técnica é gostosa e é ótima para quem é principiante, tá? Então, se você tá começando agora no patchwork, tá aí uma técnica que você vai gostar bastante, tá? Então, fiz uma costurinha de ângulo a ângulo, é hora de juntar um no outro. É normal, como a gente costura mesmo o patchwork. Então, se eu quero que a costura fique aparecendo, porque a costura, legal dessa técnica é que a costura aparece, olha só, tá? Então, ela fica aparecendo aqui. Ah, gente, um detalhe. Não é extremamente necessário aqui que você coloque o spray de cola, mas eu recomendo, viu? Porque uma vez, se você colocar o spray de cola, você pode pôr já nos dois lados e já vir colocar aqui nele depois de cortadinho, você vai garantir que ele fique bem certinho e você não vai ter preocupação. Não precisa nem alfinetar, tá? Porque ele fica bem estabilizado. Então, mas aqui nesta parte ainda é opcional. E aí, depois que a gente costurou, então, fez o traço, a gente vai costurar um junto com o outro. Só coloca um direito com direito, né? Assim, já ficou um sanduichinho, são dois sanduichinhos aqui. Coloca os dois sanduichinhos direito com direito, coloca aqui juntinho e faz uma costura. Essa costura vai ficar para dentro 2,5 centímetros, ou seja, da direção onde está a sua agulha até a direção daqui, olha, da bordinha, são 2,5 centímetros. Todas as máquinas têm marcações na base, então dá para você olhar e ver onde está marcando 2,5. Com a agulha no meio, onde está marcando 2,5, você vem colocando ali a bordinha aqui do tecido, a lateral, né? E aí já naturalmente a costura já vai ficar na direção correta. Se você quiser, você pode também pôr uma fita crepe ou pôr aquele margeador, porque daí você vai costurar mais certinho, tá? Uma vez que você uniu todas as fileirinhas, ou seja, uniu um do lado do outro, então primeiro você junta esse com esse, esse com esse, esse com esse, depois vai juntando aqui e assim por diante, da forma tradicional. Depois que você costurou todos eles, você vai juntar um no outro. Eu vou tirar daqui porque eu tenho um passo mais adiantado para mostrar. Muita gente me pergunta se a gente, para que lado que a gente vai direcionar a margem de costura aqui na hora de costurar. Então, tanto faz, olha, aqui, por exemplo, eu coloquei um para um lado e outro para o outro, tá? Mas eu poderia também ter aberto a costura. Neste caso aqui, não vai fazer diferença. Na hora de você costurar, então, eu costurei aqui e aqui, agora eu vou juntar, não, na verdade é o contrário, aqui, e na hora de juntar, eu simplesmente coloco assim, e passo uma costura sem nenhum problema, porque olha só, a gente vai picotar. Então, um pouquinho mais para cá. Quando a gente cortar aqui, embora não esteja cortado exatamente em cima da linha da costura, isso aqui vai desfiar depois e não vai aparecer. E quanto mais tempo passar, quanto mais você lavar ou quanto mais você escovar, mais isso aqui fica confuso ali, né? Enroscadinho um fio no outro, cria o efeito do reggae, que aliás, reggae quer dizer esfarrapado. Então, quanto mais esfarrapado ficar, mais bonito ele vai ficar e menos você vai ver. Olha, do lado de cá, ele quando tá assim, a gente nem vê. Eu já vou acabar de cortar pra gente ver, tá? Mas antes de cortar, eu vou mostrar como é que a gente faz essa técnica da aplicação, que é uma aplicação dupla face, olha. Aqui tá ela, bem certinha, olha, o entorno bem certinho, e do lado de cá, ela está pra gente, eu ainda vou escovar aqui, ou lavar, o que você preferir, e aí ela já fica toda franjadinha, né? Os fiozinhos se soltam, ela fica toda franjada, tá? Eu gosto de fazer isso antes de cortar aqui também. Então, eu monto tudo primeiro, enquanto ele tá assim, retinho, e depois a gente corta tudo. E aí, olhem só como é.
eu já tenho aqui, olha, um quadrado e eu já coloquei a cola nele, olha, ele prende na minha mão, tá? É a cola spray. O jeito de você colocar, então, é como eu falei, se você for colocar aqui na mesa, não tem problema. Você pode usar normalmente, você dá uma chacoalhadinha nela, opa, e assim, e aí você coloca uns 30 centímetros mais ou menos de distância, porque daí o jato abre e ele espalha de uma maneira muito uniforme. Se você colocar menor, é claro, ele espalha um pouquinho também, mas o jato vai ficar mais concentrado em uma área. Então, o certo é você colocar uns 30 centímetros, coloca todas as pecinhas, né? Arruma todas as pecinhas, pode forrar com um jornal, se você quiser, um papel, qualquer coisa que você tenha, e aí você espirra. Se não, se você espirrar na mesa, por exemplo, depois você limpa com os citros, tá? Ou leva lá fora, né? O citros é esse aqui, olha, tá? Ou leva do lado de fora da casa para você, se você tiver um lugar para levar, você pode levar lá fora também, tá bom? Então eu fiz isso num quadrado esse quadrado tem 20 por 20 centímetros e eu fiz isso numa folha que eu já recortei. Olha só, eu risco aqui no verso do tecido, usando a minha folha como um guia. Mas Eu pego... risca antes de passar a cola, né? Risca antes de passar cola. O tecido tá aqui, você põe a sua folha, pode fazer um molde, né? Se não quiser copiar direto da folha, e aí você risca no entorno e corta normalmente. Eu gosto, gente, de riscar só a metade. Começo aqui e termino aqui. E aí eu dobro o tecido, corto ele junto, eu acho que fica mais fácil, tá? Facilita um pouquinho a hora do corte. E aí você dispõe lá o quadrado e também a sua folha, que é essa aqui, olha. Dá um jato do spray e ela já tá colante, olha que maravilha, tá? E aí, nesse lado, que é o lado onde vai ficar a franjinha, né? Vai ficar franjado, eu vou colocar a minha folha. Posso colocar na posição que eu quiser, tá? Posso fazer todo colorido, posso usar outros tecidos que não os que eu estou usando aqui, desde que combine tudo bem. Coloco ela centralizada e do outro lado, centralizado também, eu vou colocar o quadrado, olha só. E eu tenho que tomar cuidado, não esquece, olha, aqui tem 2 centímetros e aqui tem 2 até a linha da costura ali, né, tá? Que eu faço uma costura em volta também, mas eu já vou mostrar para vocês. Então, centraliza bem. Uma dica para centralizar é fazer a pontinha do quadrado coincidir com as linhas da costura que a gente fez em X, tá? Quando eu centralizo aqui, eu tenho certeza que a minha folha tem tecido lá em toda a volta. Por quê? Porque depois que eu aplicar, eu vou cortar do lado de cá. Então, eu preciso ter sobra, não posso colocar fora da direção da folha lá do outro lado, tá? Aí, desse lado aqui, eu vou fazer uma aplicação à máquina. Posso fazer uma aplicação com ponto de bordado, posso fazer com caseado ou com zigue-zague. Eu gosto muito do zigue-zague, pode ser bem juntinho, pode ser mais separado, não importa, você vai escolher o ponto que você quiser para fazer aqui no entorno. E depois dá para fazer também um caulezinho, né? Então você começa aqui, faz um desenho da folha, como tá esse aqui, olha só. Dá para ver, Bruno? Dá. Tem um bordadinho aqui, olha, simulando a nervura da folha, né? Então, fiz essa aplicação, eu vou virar lá do outro lado e vou recortar no entorno. Como é que eu sei o entorno? Porque eu tenho a minha linha aqui, olha, da costura do bordado. Então, Mostra aqui o meu... Hã? Mostrar a próxima. Olha só, tem uma costurinha do bordado aqui, tá? Que eu fiz um zigue-zague mais distanciado, mas pode ser mais pertinho também se quiser. E aí a gente corta com uma margem de costura de mais ou menos 1 centímetro em todo o entorno, olha. Corto, né? Ele vai estar retinho, não tá franjado ainda. Tá só o contorninho ali. Depois de cortar o contorno, a gente vem e picota aqui essa franjinha, tá? Então, desse lado, ele vai ficar franjadinho. Corta mais ou menos na mesma distância sempre, e pode ser a cada meio centímetro, a cada 1 centímetro, mas não precisa medir não, viu, gente? É a olho, a gente procura cortar sempre mais ou menos a mesma distância, mas é a olho, não precisa ficar medindo não, não precisa marcar nada disso. Cortou em volta, a gente vai
pegar uma escovinha dura, dessas escovinhas que a gente tem no tanque, e esfrega aqui. Quanto mais você esfregar, mais ele sai. Olha, só de passar assim, ele já tá saindo. Agora, uma outra dica também é a gente colocar dentro de uma fronha ou desses sacos que a gente compra para lavagem de roupas, e aí você vai ver que você pode lavar. Se você tiver água quente na sua máquina, melhor ainda, tá? Mas se não, dá para lavar com ela na normal mesmo. Ele solta lá dentro da máquina e fica bem franjadinha, bem legal. Aqui já tem que estar cortado, tá? Antes de você lavar. Olha só, põe aqui para mim, Bruno, dá para ver? Essa distância dá para ver, olha. Corta bem juntinho aqui da linha da costura, pode cortar dos dois lados, ele vai desfiar e aí você vem cortando aqui. Pega uma tesoura, é bem próximo lá, tá? Coloca a tesoura aqui, ó. E aí você nunca vai ultrapassar a linha da costura e vai cortando. Pega uma tesourinha aqui. Eu brinco que é a tesoura boa de bico, porque ela corta bem, a pontinha dela corta bem. Você corta tudo as margens de costura e ela fica assim lindona. Olha que delícia. Olha que gostoso de olhar isso, ó. Não é bonito? Né? Um detalhe, eu falei que ia mostrar, olhem, eu passei uma costura aqui ao redor também, tá? E aqui também a gente vai franjar. Por quê? Esse é o acabamento, porque senão... Esse é o acabamento. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai só cuidado para não cortar a sua costura. Ela fica sem acabamento. E quando você franja, ela desfia aqui também e fica o mesmo efeito, tá? E aí é só usar. É só se abraçar nela que você vai ter uma mantinha deliciosa para você passar aí o seu outono e o inverno também. Eu gosto muito de escolher cores de outono, mas pode ser a cor que você quiser, tá? Para jovem, azul com cinza e cremezinho, vermelho, né? Ou cores de inverno, vários tons de azul. Vai ficar lindo de qualquer jeito, rosa. Pode usar flanela, já falei já que pode usar flanela, flanelas xadrezes, sabe? Várias estampas de xadrez, de flanela, sempre fica lindo. A gente já fez alguns trabalhos maravilhosos nessa técnica. E aí fica bonito porque fica desse lado onde não tem a franja, olha, desse lado que não tem a franja, a sua folha fica franjada. E do lado onde tem a franja na união da costura, a aplicação fica uma aplicação normal. Não é legal isso? Fazer uma aplicação que funciona dos dois lados ao mesmo tempo? A manta acaba ficando dupla face também, né? E então, gente, aproveita. O spray também tem esse aqui tem, né, Bruno? Lá no pano xadrez, olha só. Cola temporária, dá para fazer até, eu já fiz até revestimento de móveis com ele, fica bem legal. E o citros também é legal de ter em casa para tirar todas aquelas manchinhas indesejáveis, vidro, tudo que você compra vem com uma etiqueta e aquilo para tirar, né? Com esse spray que é o citros da 3M, não tem mais problema. É muito bom ter os dois em casa, a gente tá sempre com ele à mão porque tá sempre precisando. Gostou, Bruno, da minha mantinha? Sim. Quer uma para você? Sim. Eu vou fazer uma para você, vou fazer uma para ele e uma para o Lex. Eles têm mais outros modelinhos. Essa daqui, a gente tem aqui, todo mundo usa, mas não específica para eles. Mas vou me animar, vou fazer agora, porque é tão fácil. No instantinho, numa tarde a gente faz. Tá bom, Bruno? Link na descrição. Link pro PDF do passo a passo e as medidas, tudo direitinho, tá na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Um beijinho então e até a próxima, se Deus quiser.